E como foi esse lance do Cidade de Deus? Deus foi uma catapulta, né? Tanto do Fernando quanto do cinema nacional, né? Ele é tão à frente, né? Ele é tão bom em tantos aspectos que eu não entendo como que não aconteceu aquilo antes, né? Não teve uma coisinha... Tipo, aquilo é... Sabe, não teve um filme parecido com aquele do Meirelles e depois... É totalmente diferente, né, cara? Quer dizer, na história do cinema... Paleta, né? As paletas que ele usou de cor, tudo é tão... Aquela câmera, né? É muito louco. Ele e o César Charlone, que é o fotógrafo que trabalhava sempre com o Fernando, eles criaram uma coisa ali que eu sempre costumo dizer que um filme, quando ele fica muito bom, ele é uma sucessão de acertos, né? Não é um acerto só. É um acerto de roteiro, é um acerto do Fernando, até de chamar a Katia Lund para co-dirigir também com ele, mas de chamar o César Charlone, direção de arte, tudo, os atores, né? De querer trabalhar com não atores, de não dar o roteiro, de poder fazer tudo na base da improvisação, essas crianças sendo elas mesmas, né? Uma sucessão de acertos de um filme que realmente, hoje, se você pegar qualquer listas de filmes importantes para você ver no mundo, o Cidade de Deus vai estar lá. Tá lá. Que é uma loucura, né? Um filme indicado a 4 Oscars. Né? Você fala, no Brasil, quando é que você ia imaginar que isso ia acontecer? Então, por isso que eu não esperava, né? Eu achava que ninguém ia assistir. É uma loucura. E como foi a montagem desse filme? Foi tranquila ou era... Ou mudou também alguma coisa no meio? Então, não, ele mudou muitas coisas, muitas cenas caíram, Mas tem uma coisa que eu hoje consigo racionalizar o processo, e eu digo que eu só consegui montar o Cidade de Deus daquele jeito porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Como assim? Porque eu acho que... Você não veio com regras pré-estabelecidas? Então, não, é porque isso? eu não sabia fazer. Acho que se eu soubesse fazer, talvez eu teria montado um filme um pouco mais dentro das regras, um pouco mais quadradinho, mais... Não sei se eu diria tradicional, mas eu não teria ousado tanto. O fato de que eu não sabia... Mas dá um exemplo, assim, de que se tivesse um preconceito estabelecido... Então, quebra de eixo, por exemplo? Então, se você pegar o filme, né, Como Cidade de Deus ele é dividido em 3 histórias, né? Pra quem viu aí. Aliás, quem não viu, pelo amor de Deus, né? Ô, Lene, se você não viu, você não vem amanhã. Eu assisti acho que umas 20 vezes Cidade de Deus. Ah, tá bom, então tá certo. Eu só garanto que tem uma pessoa aqui que assistiu mais do que todo mundo. Que fui eu. O montador deve ver até não aguentar mais aquelas cenas, né? Muitas vezes. Inclusive, então, o Cidade de Deus, ele é dividido em 3 histórias, né? A história dos anos 60, a história do Trio Ternura, a história do Zé Pequeno, depois a história do Mané Galinha. O primeiro terço do filme, que é a história do Trio Ternura, isso já vinha de concepção do Fernando, junto com o César Charlone, ele era um filme chamado, eu não gosto dessa palavra, mas mais clássico. Então, a criminalidade, a Cidade de Deus estava se formando, começou ali um pouco de criminalidade ali, então ele chamava de um lugar mais ingênuo, então ele filmou tudo um pouco mais clássico. Com tudo câmera ou num tripé, ou num movimento de grua, ou num movimento de dolly. Mais contido. Mais contido. Então, tem planos abertos, você vê a Cidade de Deus se formando, você segue as regrinhas de eixo. Entendi. Que né, então, se você tem 2 pessoas conversando aqui... A câmera tá aqui, ó. As câmeras Coloca nessa câmera aqui. Todas desse lado. Todas estão aqui. Vocês não estão vendo, mas sempre corta, tá sempre aqui. Não tem câmera pra cá. Porque senão, quando corta daqui pra... A gente tá olhando pro mesmo lado. A gente estaria invertido na tela. Invertido. Quando se corta dessa câmera aqui pra uma câmera aqui. Aí o pessoal falou, eles trocaram de lado? Porém, depois a gente pode voltar a falar nisso. Eu sou um defensor ferrinho de pular eixo o tempo inteiro. Eu também. Eu acho que isso não quer dizer nada. Também acho. Mas contar a história vale tudo. De qualquer maneira. Então, nesse primeiro... regrinhas no sentido de... Não só isso, mas de raccord de movimento, que é essa continuidade de movimento. Então, se eu levanto, se eu mexo, se eu pego aqui o copo aqui, eu vou voltar no mesmo lugar quando corta. Ele segue um tipo de storytelling, de contar histórias um pouco mais clássico. E cor também? Tem alguma coisa de cor? Ele é mais sépia, ele é menos colorido, ele tem tons pastéis... figurino, com a direção de arte, todo um pouco mais sépia. A segunda história, que é a história do Zé Pequeno, que aí começa o tráfico de maconha, e a criminalidade começa a ficar um pouco mais intensa, aí a maneira de contar a história também muda. Então a câmera sai do tripé, entra na mão, fica uma montagem, fica
uma câmera mais livre que vem daqui, vem para cá, e você já não tem mais tantos planos abertos, você tem um pouco mais de plano sequência e uma câmera mais livre. E aí eu começo a não seguir essas regrinhas quando eu não quero. Eu estou mais livre para montar. Então eu posso fazer um corte no mesmo eixo com movimentos diferentes. Eu posso fazer um que a gente chama de jump cut. Eu posso fazer um corte, pular o eixo o jump dar cut é do mesmo enquadramento, se cortar... Exato, eu tô aqui e aí corta, eu já tô aqui, e aí corta, eu já tô tomando, né? Então isso a gente chama de jump cut. Jump cut. Eu não sabia nada disso, tá? Você só fez. Nada. Depois eu falo, um jump cut aí. Agora. Aí falou, um jump cut. Eu falei, é isso aí mesmo que eu fiz, é um jump cut. Eu não sabia nada. Nada. Você fez porque é legal. Eu fui fazendo. E aí, e aí você já tem mais cores. Tem um lance, desculpa te interromper. Não, imagina. Tem uma ajuda também de alguém daquele Falcão Negro em Perigo que pegaram pra cenas de... Então... Não teve esse lance? Eu não sei se teve... Não teve esse lance. O que teve é que o Falcão Negro em Perigo foi um filme que o Fernando me deu de referência. Falou, assista esse filme aqui. Já viu esse filme também? Que é os caras... É Afeganistão? Não sei onde. Eu não lembro. Mas muita câmera na mão, os caras acompanhando os soldados. E tem... Eu sei que ou foi referência ou trouxeram alguém da equipe para ajudar. Foi super referência. Esse filme e Um Domingo Qualquer, do Oliver Stone, que é um filme de futebol americano, que também tem uma montagem muito maluca. Muito maluca. E a terceira história, que é a história do Mané Galinha. Desculpa. E esse segundo, o tom era... O tom era mais livre, com mais cores, com mais câmera na mão, câmera mais tremida. Eu lembro muita coisa do verde também. Na terceira história. É na terceira? Que tava colorido na segunda. Quando entra a guerra do Mané Galinha com o Zé Pequeno, entra a cocaína e o filme começa a ficar essa guerra, aí é nenhuma regra, claustrofobia, caótico. Então é a câmera aqui, câmera tremida, não tem câmera em tripé de jeito nenhum. Caramba. Qualquer coisa que eu pudesse fazer para tirar a sua sensação de geografia, de espaço-tempo. Então é só corte, que eu brincava que é só corte errado. Então essa última história que o filme começa assim, aquele começo do Cidade de Deus, que eu, inclusive tem até um masterclass que eu acabei de lançar lá no barco, que eu explico exatamente como eu fiz a primeira cena do filme da faca. Então mas eu falo bastante da cena inicial do Cidade de Deus, mas ele começa pela terceira história, né? Que ele começa pelo fim, o Cidade de Deus. É verdade. Ele começa pela perseguição da galinha, que é lá onde vai ter o tiroteio final. Então ele começa caótico. E aí ele fica mais calmo, ele fica mais clássico, ele depois te dá ele fica mais livre. Do que vai ser lá na frente, né? Mas eu não sabia nada disso, tá? O Fernando falou assim, olha, tem essas três diferenças. Eu quero contar a primeira história um pouco mais clássica, a segunda mais livre e a terceira caótica. Se vira. Nossa! E aí eu sentava lá, via o material, mostrava pra ele. Às vezes ele gostava, às vezes ele falava, não, vamos por esse outro caminho aqui. E a gente foi fazendo.